Olá, hoje é quinta-feira, 23 de setembro de 2021. Eu sou Roberto Crescente e esta é a segunda edição do Boletim de Notícias da DW Brasil. Confira nesta edição. 44% dos brasileiros reprovam a atuação do Congresso, afirma a Datafolha. CPI vai ouvir empresário bolsonarista acusado de promover kit Covid. Lula amplia vantagem na disputa à presidência, segundo pesquisa. Pesquisa do Datafolha revela que 44% dos brasileiros avaliam o trabalho dos deputados federais e senadores como ruim ou péssimo, em meio à crise institucional criada pelo presidente Jair Bolsonaro. Os números se equivalem ao recorde de 45% registrado no mesmo levantamento feito em dezembro de 2019 e ao pior da legislatura atual. Em junho, a reprovação ao trabalho dos congressistas era de 38%. Apenas 13% dos entrevistados consideram ótima ou boa a atuação dos parlamentares e 40% a avaliam como regular. 3% não souberam opinar. De junho a setembro, no intervalo entre os dois levantamentos, a crise entre os poderes se agravou com as tensões entre o presidente Jair Bolsonaro e o Supremo Tribunal Federal. A fracassada tentativa do governo de impor uma reforma eleitoral e os atos antidemocráticos de 7 de setembro pioraram ainda mais o clima no país. A CPI da pandemia marcou para a semana que vem o depoimento do empresário bolsonarista Luciano Hang em razão de seu envolvimento em esquemas de disseminação de informações falsas, principalmente sobre tratamentos ineficazes contra a Covid-19. O nome do empresário, dono da Havan, voltou a surgir na CPI em meio às investigações sobre a Prevent Senior. A mãe do empresário, que morreu em fevereiro após complicações por Covid-19, era cliente do plano de saúde que não informou a causa da morte no atestado de óbito. Entretanto, um prontuário mostra que ela foi internada em um hospital da rede Prevent Senior, onde foi medicada com o chamado kit Covid, composto por remédios ineficazes contra a Covid-19, cuja aplicação é defendida pelo presidente Jair Bolsonaro e seus aliados. Mesmo assim, Hang afirmou que sua mãe não havia recebido o chamado tratamento preventivo, o que foi desmentido por documentos. A CPI convocou também Bruna Morato, advogada dos médicos que denunciaram irregularidades na Prevent Senior, que ajudou na confecção de um dossiê de posse da CPI, elaborado pelos próprios profissionais contra a empresa. Uma pesquisa eleitoral divulgada pelo Instituto IPEC afirma que se a eleição presidencial de 2022 fosse realizada hoje, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva venceria já no primeiro turno. No primeiro cenário avaliado pela pesquisa, com uma lista de 5 possíveis candidatos, Lula venceria com 48% dos votos, seguido por Bolsonaro com 23%. Ambos estariam muito à frente de Ciro Gomes, com 8%, e de João Dória e Luiz Henrique Mandetta, ambos com 3 pontos percentuais. No segundo cenário, com 10 candidatos, Lula obteria 45% dos votos contra 22% para Bolsonaro e 18% para todos os demais candidatos, que incluem também o nome do ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro. Nos dois cenários, Lula seria eleito em primeiro turno, levando-se em conta a margem de erro da pesquisa de 2 pontos percentuais. A sondagem está em linha com a pesquisa do Datafolha divulgada na semana passada, que também deu ampla vantagem ao líder do PT sobre Bolsonaro. Segundo a pesquisa do IPEC, a taxa de reprovação ao governo Bolsonaro é de 53%, com um aumento de 4% em relação ao último levantamento realizado em junho. O presidente Jair Bolsonaro se reuniu no início de setembro com membros da cena conspiracionista e negacionista da Alemanha. Bolsonaro concedeu uma entrevista a pessoas ligadas ao movimento Querdenken, que em alemão significa pensamento lateral. O grupo vem organizando protestos contra as medidas do governo alemão para frear a pandemia de Covid-19. Setores do movimento foram colocados sob vigilância pelo Serviço de Inteligência Interno da Alemanha por ameaças à democracia. Na entrevista de 1 hora, divulgada nesta semana, Bolsonaro repetiu mentiras e teorias conspiratórias que já havia propagado durante o último ano.
Ele afirmou falsamente que hospitais inflacionaram o número de doentes com Covid-19 para receber mais dinheiro. Ele atacou a vacina Coronavac promovida pelo governo de São Paulo e defendeu medicamentos ineficazes contra o coronavírus, como a cloroquina. Bolsonaro se disse perseguido pela imprensa, defendeu o armamento da população e mentiu sobre não haver escândalos de corrupção em seu governo. Os negacionistas também entrevistaram o deputado Eduardo Bolsonaro, filho do presidente, a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, e a deputada bolsonarista Bia Kicis. Mais notícias você encontra no nosso site. Acesse dw.com/Brasil.